Bom dia, galera do meu coração. Hoje, na nossa aula, galera, eu vou precisar de muita atenção de vocês para essa aula tão importante de redação. Até aqui, Meu Deus. nós estudamos o quê? Nós estudamos o planejamento textual, a tempestade de ideias, como eu organizo meu pensamento, como eu interpreto um pouco o tema. Isso tudo é muito importante. Agora, nós vamos aprender o quê? Como começar a redação, a estrutura da redação mesmo. Então, por isso que você precisa prestar muita atenção. Tranquilo? Olha só, lá no Google Classroom de vocês, eu coloquei alguns materiais. Tem o quê? Atenção. Tem um slide que a gente vai ver hoje. Falou? O slide do Simpson. Eu vi até com a camisa do Simpson combinar com o slide. Tem mais o quê? Tem um material sobre o parágrafo de introdução, que é o conteúdo da nossa aula de hoje. E tem também um PDF lá falando sobre 18 técnicas da contextualização, porque é a primeira parte dentro do parágrafo de introdução que a gente vai estudar. Beleza? Além disso aí, tem atividade que eu vou explicar no final aqui da nossa aula. Tudo bem? Vou colocar aqui o slide. Peraí. Cenário bonito, hein, professor? Gostou? Aí, um cenário para vocês. Aí, peraí, calma aí que eu vou... Destaque aqui para o quadro, esse quadro enorme que eu vou ter aqui, ó. Célula nono ano. Ah, moleque, preparei para vocês aí que vocês merecem o melhor. Nesse período aí que eu também estou aprendendo a fazer um monte de coisa que eu não sabia fazer. Não é não? Então, olha aí. Me senti importante por alguns segundos. Mas você é importante, pelo menos para mim. Igual de Michel. Deixa eu colocar Que isso, cara? Calma aí, senão não me apaixono. Que isso, não apaixona? Deixa eu botar aqui direito. Foi. Olha só, galera. Tá aparecendo para vocês aí a tela do meu computador? Sim. Parágrafo de introdução aí com a nossa querida família Simpson. Todo mundo sentado aí, ó, cachorro, gato, criança, para aprender esse tema. Seguinte. Não estão nem 1,5 metro de distância, hein? Coronavírus tá como? Passando pela live. O que é? Isso mesmo. Galera, o parágrafo de introdução é o primeiro parágrafo de uma dissertação argumentativa. O que é uma dissertação argumentativa? É a famosa redação. Falou? É aquilo que a gente conhece como redação. O nome daquilo ali, o nome dele mesmo, é dissertação argumentativa. Redação é apelido. Falou? É sempre muito importante, pois determinará o grau de interesse do leitor em continuar a leitura. Então, olha só, a introdução é aquela parte que você pode conquistar o seu leitor ou você pode fazer alguém desistir de ler seu texto. Falou? Sempre quando você estiver escrevendo um texto, você tem que pensar que várias pessoas podem ler seu texto. Às vezes o aluno pensa assim, caraca, mas é só o meu professor de redação que vai ler esse texto. Será? Pensa sempre assim. Eu sou um jornalista e preciso escrever um texto show de bola. Pensa assim que vai dar certo, vai dar bom. Tá bom? Então, olha só, é ali que eu prendo o meu leitor sobre o tema que eu estou escrevendo. É no parágrafo de introdução. Por isso que eu preciso, antes do parágrafo de introdução, fazer o quê? Ter o planejamento textual, que é aquilo que a gente viu na aula passada, nas aulas passadas. Eu preciso parar, eu preciso pensar, falou? Anotar a minha tempestade de ideias, pô, o que eu penso sobre tal assunto, o que eu penso sobre esse assunto. Tranquilo? Não posso começar... Ah, o professor deu a redação, já está escrevendo. Não. Primeiro você precisa pensar para depois a gente passar para o parágrafo de introdução. O parágrafo de introdução ele precisa ser o quê? Ele deve ser claro. O que é um parágrafo claro? Um parágrafo claro é um parágrafo onde as palavras foram bem escolhidas, bem selecionadas, elencadas, tudo bonitinho. Tem gente que pensa que redação boa é redação com palavra difícil. Não cai nessa, falou? Nós damos exemplos de redação 1000 no Enem ou nos concursos que nós faremos, super simples, com palavras simples, e é esse aí o caminho que a gente tem que seguir. Então precisa ser claro, meu texto precisa ser claro, meu parágrafo de introdução precisa ser coerente. O que é um parágrafo coerente? É um parágrafo onde você coloca as ideias de uma maneira organizada e essas ideias elas fazem sentido para o leitor.
Tranquilo? Isso que é um parágrafo coerente. Ele precisa ser também persuasivo. O que é um parágrafo persuasivo? O que é o poder de persuasão? É convencer o teu leitor que você tem razão em algum momento. Você precisa convencer o seu leitor de que o seu texto merece ser lido. E onde que você vai encontrar isso? Onde que ele vai ter essa ideia? Na introdução. Então, preste atenção. E precisa ser criativo. Criativo de que maneira? Você precisa trazer ideias novas, sentido novo, um ponto de vista diferenciado para o seu texto. Tranquilo até aqui? Aham. Sim. Vou passar aqui. Atenção, Homer Simpson aqui da minha rua está falando algo importante. O parágrafo de introdução é aquele que, de fato, introduz, obviamente, a abordagem que será defendida ao longo do texto. Então, olha só. Eu penso na introdução ou eu penso no texto inteiro? Você construindo a sua introdução, você já está pensando o texto inteiro, meu filho. Por que tu está pensando o texto inteiro? Porque aquilo que tu fala lá na introdução, você vai ter que defender nos desenvolvimentos e você vai ter que solucionar lá na tua conclusão. Então, não adianta fazer uma parada na introdução e fazer totalmente diferente no desenvolvimento, que vai dar ruim. Falou? Então, o leitor vai saber qual vai ser a sua linha de raciocínio. O que é linha de raciocínio? Qual é o teu ponto de vista? Quais são as suas ideias apresentadas e defendidas logo no início do texto? No início do texto, galera, a gente não precisa defender ideia. A gente não tem que argumentar ideia nenhuma. A gente só coloca qual vai ser a ideia, coloca as duas ideias, os meus dois argumentos dessa introdução. Eu vou mostrar para vocês tudo isso aqui na estrutura, que é agora, ó. Qual é a estrutura do parágrafo de introdução? Atenção nesse slide. Que esse slide é aquele que você tem que ter no teu caderno bem bonitinho, tá bom? Que é a estrutura do parágrafo. Você já tem a sua ideia, falou? As suas ideias. Agora você precisa construir a tua ideia de uma maneira legal. Você precisa construir a tua ideia de uma maneira coerente, com coerência, com coesão, muito bem ligado, estruturado. Então, vamos lá. A estrutura do parágrafo de introdução é contextualizar o tema e apresentar a sua tese. O que é contextualizar e o que é apresentar a tese? Vamos ver. Professor, essa é a única maneira de fazer uma introdução. É a maneira mais tradicional e eficaz. Falou? Se você tiver uma maneira mais eficaz, me apresenta. Mas eu aconselho a vocês a seguir esse modelo aqui, porque você vai conseguir essa vaga que tu quer. Falou? Se depender de mim, vai. Vamos lá. O que é contextualizar o tema? Primeira coisa que você tem que se perguntar na hora de contextualizar o tema é essa aí, ó. O meu leitor vai saber qual é o tema do meu texto só pela minha contextualização? Seguinte, chama-se contextualização do tema o ato de trazer aquela temática para a realidade do leitor, traçando um panorama inicial da problemática. Nesse sentido, é preciso mostrar em algumas linhas que tema é aquele e qual será sua relevância no meio que se vive. Não entendi nada. Calma. O que você tem que fazer na contextualização do tema? Você vai dizer para o seu leitor qual é o tema. Só isso. Isso que é contextualizar o tema. Você vai dizer para aquela pessoa que está lendo o seu texto que tema é aquele. Por isso que você tem que esquecer. Ah, mas quem vai ler meu texto é o professor. Não. Pensa que outras pessoas também lerão seu texto. Ah, mas aí o aluno pensa assim, não rabisca a tela, não! O aluno Bom pensa pensamento. assim, Quem é o Cone? Quem é o caraca! Cone que tá fazendo isso? O aluno pensa assim, ó, caraca, Quem tá mas o fazendo professor sabe. Ô, atenção, o professor sabe qual é o tema. Esquece que a tua redação está sendo escrita para mim, para o professor. Falou? Pensa que uma pessoa que não teve acesso aos textos motivacionais, os geradores, os textos geradores, aquela folha que a gente recebe com a redação, pensa que a pessoa não tem aquilo ali. O que ela vai entender o tema da redação só pela tua contextualização? É isso aí que é a primeira etapa da introdução. Então, a introdução tem que ter o quê?
Primeiro, eu tenho que contextualizar o tema, depois apresentar a minha tese, o meu ponto de vista. O que é contextualizar o tema? É dizer para o seu leitor qual tema está sendo abordado naquele texto ali. Beleza ou não? Deixa eu passar Beleza. aqui. Ó, como construir uma contextualização? A contextualização vai ser a nossa primeira etapa na hora de construir esse parágrafo de introdução. Eu coloquei lá as 18 técnicas, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o documento, para você ficar ligado aí como fazer, tá bom? Então, olha só, eu posso fazer uma contextualização por declaração, por definição, por oposição, pergunta, fotográfica, uma contextualização fotográfica ou uma citação. Isso aí são algumas maneiras das 18 técnicas que eu coloquei para exemplificar. Por exemplo, estamos aí numa pandemia. E aí o tema da redação é sobre a pandemia do Covid-19, sobre o coronavírus, e aí você começa assim, ó, a sua introdução. Atenção, estou agora da minha cabeça. A situação em que o mundo se encontra é de uma calamidade pública muito relevante. Ou você faz uma outra declaração, deixa eu ver. O processo, a pandemia que atinge hoje os principais países, ou todos os países, ou a maioria dos países, é preocupante e alarmante. Isso tudo são declarações que você está fazendo sobre o tema. A pandemia do coronavírus em 2019 atingiu... 2020. Peguei a visão. Tem que tentar chamar a atenção do leitor com a introdução. Oi? Peguei a visão mais ou menos. Tem que chamar a atenção do leitor. Isso aí. Com o tema, só que logo no início. Para a pessoa não desistir do texto. Isso. Mas a sua principal preocupação é levar o tema da redação para o leitor. Falou? Tenho aqui alguns exemplos. Então, olha só. Mais para frente eu vou colocar o exemplo, vai ficar mais fácil de entender. A tua preocupação na contextualização eu preciso passar o tema para o leitor. Antes de tudo, galera, antes de eu conhecer o teu ponto de vista, eu tenho que saber do que tu tá falando. Tu já entrou numa conversa que o camarada tá falando pra caramba, aí tu fala assim, peraí, mas qual é o assunto? Já viu isso? Antes de tudo, você tem que pensar assim, qual é o assunto? O teu leitor tem que ter essa resposta. Qual é o assunto? Ponto. Vamos lá. E aí depois eu tenho a tese. A tese a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. Mas o que é tese? O meu parágrafo de introdução tem 2 argumentos para defender meu ponto de vista. Você vai ter que apresentar 2 ideias para comprovar o teu ponto de vista. Já a sugestão da tese está aí no parágrafo. Informa de maneira abrangente os pontos de vista que serão abordados e defendidos ao longo do texto. Você vai colocar na tese quais são seus 2 argumentos para defender essa ideia. Beleza. Falando sobre o coronavírus, sobre a Covid-19. Quais são os 2 argumentos que eu posso trazer? O impacto na saúde e o impacto econômico. 2 argumentos aí. Sei lá, outro tema, sobre a lei seca, que é um tema que a gente vai ver aqui. Eu posso trazer como argumentos a queda no número de acidentes, sei lá, a preocupação social, a adesão social, 2 ideias para defender meu ponto de vista. Falou? Agora, acho que aqui é a introdução. Olha só. É necessário só defender ou posso também, querer argumentar contra? Você, sempre quando tiver um tema, você vai ter a preocupação de ser a favor ou contra. Você não vai colocar assim direto, eu sou contra, eu sou a favor. Mas através dos seus argumentos, eu vou ter ideia se você é contra ou a favor. Beleza? Por exemplo, um tema que sempre gera... O Enem, as provas, eles colocam temas onde a maioria é sempre a favor. O tema da prova que a gente vai fazer, que vocês vão fazer, é assim, ó, a amizade na construção social, o papel do esporte. Ano passado foi o descarte do lixo, alguma coisa envolvendo o lixo no meio ambiente. Então, você vai ser contra essas coisas? Não. Mas, por exemplo, um tema como aborto, que tem a galera que é a favor, a galera que é contra. Você pode colocar os seus argumentos, sim, sendo a favor ou contra. Professor, beleza? Oi.
Professor, antigamente eu fazia, tipo, introdução, desenvolvimento, discussão e depois conclusão. Sim. Tá errado? Não, mas tem um modelo aqui que a gente vai aprender no desenvolvimento que a gente já traz essa discussão pro desenvolvimento. Beleza? A gente vai ver mais para frente o desenvolvimento, que é onde entra essa parte da argumentação, da discussão. Show? Tá bom. Olha só. Caraca, aqui no meu coisa tá batendo sol. Eu vou ter que ir lá pro meu quarto. Peraí. Mas mostra o vlog da tua casa. Caraca, batendo sol. Mostra o vlog, mostra o vlog aí. Mostra a geladeira. Mostra a geladeira. Ah, acabou o vlog. Quarto de burguês. Quarto de burguês que eu fui. Tem frase na O que tá escrito aí, mano? Tem frase É um na versículo. Caraca, Versículo da Bíblia, aleluia, glória a Deus. Eu, amém? Amém. Amém, my friend. A menor. Então vamos lá, galera. Olha só. Continuando aqui. O que tiver... Deixa eu ligar o computador aí. Voltei! Lascão na cal. Ai, que susto. Caralho. Pessoal hardcore. Pô, tava com o volume máximo aqui. O que tiver de amarelo aqui no nosso exemplo é a contextualização do tema. E o que tiver de verde é a tese. Falou? Amarelo, contextualização do tema, e verde, a tese. Olha só isso aí que o Milhouse está apresentando para a gente. A persistência... Deixa eu botar aqui o laser. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Isso deve ser enfrentado, uma vez que diariamente mulheres são vítimas dessa questão. Nesse sentido, dois aspectos fazem-se relevantes: o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Pergunta: você sabe que tema é essa redação aí? Violência contra a mulher. A violência contra a mulher. Muito Triste. bem. Mas olha só, você teve alguma... alguém te explicou antes, eu vou falar sobre persistência da violência contra a mulher, hein? Ou você leu os textos motivadores dessa pessoa? Não. O que você precisa ficar ligado? Olha aí, o que essa redação aqui, ela tirou nota máxima. Logo de cara, bum! A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. O que essa pessoa fez? O que esse escritor, esse autor fez? De cara, ele já colocou o tema para você. O que é isso? Isso é contextualizar o tema. Antes de tudo, você precisa entender qual é o tema. E aí a gente consegue entender qual é o tema aí? Conseguimos. A violência contra a mulher na sociedade. Falou? Se eu perguntar para vocês qual o modelo que ela utilizou, qual foi o modelo ali? Olha o donate na Twitch. Declaração, definição. Ela fez uma declaração. Beleza? Vamos lá ver por quê. Ó, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Ela fez uma declaração. Qual a declaração dela? Que o problema é presente. Consegue visualizar que é uma declaração aquilo ali? Uhum. Se eu quisesse fazer, então, uma definição, o que eu teria que fazer? Eu teria que definir o que é uma violência contra a mulher. O que é a violência contra a mulher? Eu teria que definir isso. Falou? Nesse sentido, aí a parte de verde. Nesse sentido, dois aspectos fazem-se relevantes: o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Essa parte aí é a tese dela. Tem dois argumentos? Tem. O legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Então, essa pessoa, ao longo do texto dela, ela vai defender dois argumentos para justificar a violência contra a mulher, para justificar o posicionamento dela a respeito desse tema. Quais são os dois argumentos que ela vai utilizar? Histórico-cultural e desrespeito às leis. Beleza? Alguma pergunta nessa introdução aqui? Não. Vamos para a segunda. Olha aí. A obesidade é considerada uma doença crônica e é um fator de risco para as doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão, entre outras. Pode estar relacionada à herança genética e a problemas em glândula. Mas o principal causa do acúmulo excessivo de
temperatura no organismo, é a má alimentação e um consumo maior que o... Perdão. É a má alimentação e um consumo maior que o gasto de energia. Pausa. Qual é o tema dessa redação? Obesidade. 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 O que ela fez? A obesidade é considerada uma doença crônica e é um fator de risco para doenças. O que ela fez? Ela fez uma declaração. Aqui já está começando o quê? Uma definição do que é obesidade um pouco. Falou? Fala que é uma doença crônica, fala que é um fator de risco para outras doenças. Então, ele não fez só uma declaração, ele definiu. Beleza? Então, de amarelo aí, qual é a principal parte? Liga a porra do microfone, desgraçado. Isso. Palavras lindas. Nossa, afetou o Ó. coração aqui. A obesidade, nananana, essa parte é de amarelo. Qual é a primeira preocupação do autor numa introdução? Contextualizar o tema. Salva essa aula, pai. Contextualizar o tema. E depois, de verde, apresentar a tese. Quais foram os dois argumentos que essa pessoa utilizou aqui? Primeiro, a má alimentação e um consumo maior de gasto de energia. Isso aí. No texto, essa redação eu só coloquei aí a introdução dela. Mas nos desenvolvimentos, ela vai falar sobre a má alimentação no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, que é o maior consumo que o gás de energia, esse autor vai falar um pouco sobre os exercícios físicos. Mas ele não quis colocar exercícios físicos, ele quis colocar o quê? Um consumo maior que o gás de energia. Aí ele utilizou o quê? A criatividade dele. Tranquilo? Então a introdução ela é tipo baseada em declaração, definição e tese? Eu vou mostrar. Não. Então, peraí. A introdução, tem duas etapas só. Contextualizar o tema e apresentar a tese. Aquilo que eu coloquei de declaração, de definição, são técnicas para você fazer a sua contextualização. Ah, tá. Entendi. Beleza? Uhum. As etapas da introdução, a estrutura delas é apenas duas coisas. Apresentar o tema e apresentar a tese. Show? O que é aquilo? Definição, oposição, fotográfica, oposição. São técnicas para você fazer a sua contextualização. Falou? A contextualização é mais fácil do que apresentar a tese. Vou falar por quê. Aqui o último, acho que é o último exemplo. De vez em quando ele fala comigo. Vamos lá. Exemplo de introdução 3. Historicamente, causadores de inúmeras vítimas, os acidentes de trânsito vêm ocorrendo com frequência cada vez menor no Brasil. Essa redução se deve principalmente à implantação da lei seca ao longo do território nacional, diminuindo a quantidade de motoristas que dirigem após terem ingerido bebida alcoólica. A maior fiscalização, aliada à imposição de rígidos limites e à conscientização da população, permitiu que tal alteração fosse possível. Pergunta, qual é o tema dessa redação? Trânsito. Acidente de trânsito? Acidente de trânsito. Pode ser, mas o quê? Lei seca. Era uma redação que falava sobre lei seca, falou? Mas é claro que pela contextualização, lei seca tem tudo a ver com acidente de trânsito. Olha só, qual é a primeira palavra que essa pessoa está utilizando na contextualização dela? Vai. NP2, não? Qual é? A primeira palavra? Historicamente. Então, ela está trazendo o quê? Ela está trazendo uma introdução. Ela está fazendo a contextualização dela de uma forma histórica. Falou? Ela está trazendo o problema desde um momento até hoje. Historicamente, causadores de inúmeras vítimas de acidentes de trânsito vêm ocorrendo com frequência cada vez menor no Brasil. O que ela está fazendo? Trazendo um paralelo histórico para falar sobre o tema, acidentes de trânsito. Se você quisesse, por exemplo, falar... eu dou um tema e você quer falar um paralelo histórico para contextualizar o tema, você pode? Pode. Falou? Ou não? E agora de verde. A maior fiscalização aliada à imposição de rígidos limites e à conscientização da população permitiu que tal alteração fosse possível. Então, quais são os dois argumentos? Primeiro, a maior fiscalização
E segundo, a conscientização da população. Tranquilo? Então, olha só. Introdução. O que é que você precisa, ou melhor, o que é que você não pode esquecer? Essa estrutura aqui. Eu preciso contextualizar o tema e apresentar a tese. Beleza, galera? Beleza. Beleza, professor. Oi? Olha só, pede pra mim parar de jogar caroço de tangerina em mim. Parar de quê? Jogar caroço de tangerina em mim. Para de fazer isso aí que ela falou, hein? Já tá acabando. Aguenta. Eu não entendi o que ela falou, mas estou compreendendo. Tangerina. Bullying. Aquilo era uma introdução. Eu pensei que era um desenvolvimento. Não, aqui é uma introdução. Olha só, galera. Tô desenhando, né? Quem tá fazendo isso? Aguenta aí. Vou mostrar agora para vocês os exercícios. Ah, não, antes. Olha só, lá no Google Classroom já tem para vocês essa folhinha aqui, ó. 18 formas para contextualizar o tema. São técnicas, macetes, bizu, para você fazer a primeira parte da introdução. Qual é a primeira parte da introdução? Contextualizar o tema. Então tá lá, 18 técnicas. Tem como fazer por declaração. E aí eu tô botando aqui, ó, um exemplo de como fazer declaração. Falou? Tem como fazer por definição, divisão, oposição, alusão histórica. Tá bem explicadinho aí. Caraca, professor, eu preciso saber fazer essas 18 técnicas? Não. Você precisa saber, quando você estiver lendo, você vai dizer, caraca, essa aqui eu acho que eu vou conseguir fazer sempre. Essa aqui é bem legal. Pô, gostei dessa. E aí você vai tendo meios de fazer essa contextualização. Tranquilo? Agora falando sobre o... É tipo você pegar uma ideia para colocar na introdução e pegar também uma outra ideia, a mesma que a introdução, para colocar no texto. Isso aí. A gente vai aprender depois a fazer o desenvolvimento, aí vai ficar mais claro. Como eu falei, deixa eu passar aqui. Ó, essa aqui... Te odeio, Pedro. Isso aqui é a folha que está lá para vocês, explicando todo o passo a passo, tá bom? Ó, do parágrafo de introdução. Tá lá também já no Google Classroom. Agora eu quero achar os exercícios. Cadê? 18 formas, exercício mito, exercício redação. Caminhão da Coca-Cola, vou assaltar. Ó, esse aqui é o exercício. Atenção ao exercício. Olha só. Ó, enunciado. Os parágrafos de introdução estão incompletos. Você deverá completá-los com a contextualização do tema. Escolha um modelo de contextualização. Indique o modelo escolhido e preencha com muita persuasão e criatividade cada parágrafo, respeitando a proposta. O que você vai fazer? Por exemplo, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Aí você vai utilizar... você estava lá lendo, eu quero fazer isso aqui, essa contextualização, através de uma declaração. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar escrever aqui, ó, que você vai fazer uma declaração. E aí você vai fazer a contextualização aqui embaixo, fazer aqui, completando essa contextualização através de uma declaração. Aí, na 2, efeitos da implantação da lei seca. Aqui você quer fazer uma definição sobre o que é lei seca. Você vai definir o que é lei seca, como essa lei foi implementada, e você vai fazer sua contextualização por definição. Não quero fazer por definição, quero fazer por oposição. Beleza, você faz por oposição e cria aí o teu parágrafo, a tua contextualização. Ó, você vai ver aí que tem, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Repetiu, eu coloquei de propósito. Para quê? Para você fazer o mesmo tema de duas maneiras de contextualização. Tem aí 8 introduções para você fazer. Professor, preciso fazer hoje? Preciso fazer agora? Não. Vocês terão até a quinta-feira da semana que vem para me entregar esse exercício. Falou? Então pode me entregar hoje? Pode. Posso te entregar, Gustavo? Quarta-feira, meia-noite? Pode. Posso te entregar quinta-feira, 2 horas da tarde? Pode. Eu só peço que vocês façam com cuidado, falou? Com dedicação. Dá uma lida em como faz uma contextualização.
dá uma lida nas 18 técnicas, vai fazendo essas contextualizações. Professor, o que eu vou saber é ter a criatividade para colocar ali. Criatividade no seguinte, por exemplo, se você quiser fazer sobre a lei seca por oposição, eu coloquei aqui. De um lado, motoristas irresponsáveis que bebem e depois dirigem. De outro lado, vítimas de acidente de trânsito que não tiveram tanto participação com o acidente ocorrido. Assim caracteriza-se os acidentes de trânsito e a implantação de lei seca no Brasil. Você usou a criatividade. Estou fazendo aqui agora de cabeça. Falou? Criatividade é isso. Você vai escrever o seu texto e automaticamente ele vai ser criativo porque ele é seu. Só você pode fazer um texto como aquele. Tranquilo, gente? Tá valendo ponto? Não. 5. Posso pensar em valer uns pontos aí no TC, né? No Que isso, professor? Não tem criatividade. Faz isso comigo, não. Tem, para de caô. Tranquilo? Alguma dúvida sobre o exercício? Não. De boa, né? Então você tem aí que fazer o quê? Fazer o exercício, tá lá no Classroom. No Classroom tá o slide. No Classroom tá uma apostila explicando tudo sobre a introdução, que é a introdução, como fazer a introdução, tá tudo lá, resumindo isso que eu falei com vocês, até mais explicado. Tem também as 18 técnicas de contextualização e o exercício. De boa? Sim. Tranquilo, né? Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail ou pode escrever lá no Classroom, que eu tô sempre online lá de olho nas dúvidas de vocês. Tudo bem, galera? Semana que vem vocês entregam esses trabalhos. Tá A aula bom? acabou? Acabou. É isso aí. Caraca. Caraca, Entendi. maravilhoso. Acabou tão cedo assim? 40 minutos. Valeu, Galu. Aí Tem mais sim. Tem Pode sair então? Pode sair então, Felizardo? menos de um minuto. Falou? Outra coisa. Valeu. Aqui. Deixa falar. Cara, Ele ele quer tá falando. Falou? Pô, Um beijão Caraca, pra que- vocês. Tamo junto.